Agradecer a presença do Fábio, né? O Fábio França, que ele está aí com a gente, ele é o CIO da Piracanjuba e vai compartilhar um pouquinho da experiência com Fresh Services, né? O que nós estamos olhando ali também quando nós falamos de AI, quais foram os desafios e os principais pontos, né? As vantagens que o produto ele trouxe para o negócio, né? O que o produto ele conseguiu agregar para o negócio Piracanjuba, uma gigante no mercado, né? Então ele vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa tendência, sobre o produto e sobre a experiência ali, falando de gestão de serviço, falando de ITSM, de processos e automações. Show de bola. Então é isso, pessoal. Aproveitem, tirem dúvidas, podem enviar no chat. A gente vai estar a postos aqui para responder também. Eu acho que para a gente já dar largada, tem um pouco de achismo parte Luan. Aqui a gente já entra no conteúdo, né? De como a gente sempre fica imaginando como que a IA pode influenciar nosso dia. Eu sou um cara assim, eu não sei se vocês fazem isso também. Eu fico olhando assim, vou fazer uma consulta no médico, aí eu olho para o lado e falo, poxa, aonde que a IA, que a gente tem ouvido muito falar de inteligência artificial, machine learning, onde que pode influenciar isso daqui? Aí você olha numa logística, você compra alguma coisa na internet ali, você fala, putz, onde que isso pode influenciar? E aí no nosso mundo, obviamente, que a gente também busca esses mecanismos de como que a inteligência artificial pode contribuir positivamente. Vamos pensar em positivo, né? Porque aí acho que para olhar o lado negativo, tem um monte de gente aí que vai olhar e falar, não, mas isso é perigoso. Acho que o lado positivo. Então, pensando do nosso lado, até para engatar o assunto, obviamente que a gente trabalha com muitos clientes e a gente opera muita coisa dentro do nosso Service Desk, dentro do nosso ITSM. Então, a gente fica ali olhando, falando, poxa, o quanto que pode ser preditivo ou proativo a resolução de um incidente, ou pensando numa gigante de varejo, quanto que, de repente, um robô, um chatbot pode ser peça determinante na escolha ou na interação do usuário, vamos chamar assim, ou do cliente que está interagindo, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, Matheusão, Léo, como que a Freshworks consegue endereçar e como que ela está olhando para esse mundo de IA agora? Antes, eu acho que o Léo vai falar um pouquinho aí da Freshworks. Eu tenho uma dúvida que ficou. A gente está participando do sorteio também? Não, a gente nunca participa, cara. Não adianta. Pô, na mesa aqui. Eu acho que, o outro ponto, eu duvido que dessas 82, 83 pessoas que estão aqui, que alguém não pense dessa forma, né? Acho que todo mundo hoje, ainda mais nós, na nossa área, está pensando ali como que a IA pode me ajudar nisso. Será que a IA pode me ajudar aqui? Será que a IA pode me ajudar? E como ela pode? Acho que todo mundo no começo tinha com a primeira, essa chegada, vamos falar da IA a partir do generativo aí, né? A partir do GPT 3 ponto. Quem não tentou brincar, encontrar utilidade ali no começo, no primeiro dia, day one, isso aqui tem que ser útil para mim. E quando a gente fala de sistemas, plataformas extensas, que nem um ESM, um ITSM, quanto dado tem ali? Quanta informação? Pô, quanto padrão tem ali, né? De padrão de requisição, padrão de conversa de usuário, padrão de sentimento, padrão de solicitação. Quanto daquilo ali já sabe que não pode ser automatizado, não pode ter melhoria na produtividade, exatamente com a IA ali dentro. Mas aí também vem todo aquele contexto da segurança, da proteção, da governança, porque será que tudo que está ali, né, foi tratado vou usar aqui um pouquinho já a nomenclatura nossa, né, mas incidentes anteriores, respostas de agentes, será que aquele padrão ali ele pode ser utilizado para referência? Eu acho que isso aí também que fica, a gente viu casos de empresa aí que começaram o uso, às vezes dá um step back, um passo para trás para ver se faz sentido, porque tem muita informação. Mas certamente a gente está nesse momento, a gente está no momento, falando de Freshworks aqui, de produtos que agora já estão, o nosso Copilot, a gente vai falar aqui bastante agora sobre, vocês vão entender bem nossos produtos e nomenclaturas, desculpa, que vão fazer sentido. Mas a gente já está com um produto aí que saiu de beta, que está licenciado, que já está, essa parte toda já ficou para trás. É impressionante a velocidade, né? Mas beleza, falando um pouquinho aí, vou deixar o Léo, acho que tocar um pouco sobre Freshworks, antes que o pessoal fique mais dúvidas ainda aí. Show de bola. Bom,
Bom, obrigado aí de novo, pessoal. Todo mundo tem algum microfone aberto? Oi. Voltou? Bom, só trocando aqui as frentes aqui de microfones, que eu acho que voltaram aqui a infraestrutura. Legal. Todo mundo escutando, né, pessoal? Só para confirmar. Ótimo, ótimo. Legal. Bom, pessoal, obrigado de novo aí por todo mundo presente. Como os meninos já comentaram, eu gostaria de pegar um gancho aqui do Luan. Eu vivo muito isso também dentro do meu dia a dia, de entender na minha rotina diária como que a IA ela pode me ajudar, obviamente, a, a ter resultados mais rápidos, né? E conectando a isso, o que eu vejo. Tira os mics, Lobo. Oi, voltou? Tira o microfone. Tira. Usa seu microfone. Eu tô usando, Você voltou? não muda aí. Agora acho que não. Voltou? Vai no seu, Léo. Voltou? Voltou? Legal. Bom, então já conecto, obviamente, com a mensagem que a Freshworks tem em relação à parte de inteligência artificial, mas dentro das nossas empresas, né, dentro dos nossos clientes, dentro das companhias, dentro da Populous, dentro da Freshworks, existem pessoas, né, que vivem as suas rotinas externas e elas vivem cada vez mais conectadas e prontas para ter uma agilidade na resposta. Se a gente vai consumir algum serviço fora do nosso âmbito corporativo, a gente quer tudo naquele momento, né? A gente quer mandar um WhatsApp, quer ser respondido, a gente quer entrar numa fila e não precisar, na verdade, pegar a fila porque a gente vai ter um totem, ou então que alguém já leia o que a gente deseja e execute aquilo, né? Então, isso é o que nós vivemos fora, né, do âmbito corporativo. E como todos aqui sabem, as companhias são feitas de pessoas e esses hábitos que a gente vive externamente, automaticamente eles são levados para dentro das corporações. E aí entra uma expectativa muito grande dos colaboradores perante a área de tecnologia, que é a área que provê esse tipo de tecnologia, esse tipo de serviço, de agilidade na resposta, de automação, de inteligência artificial. Muito se fala em inteligência artificial, né? Eu tive num evento ano passado, final do ano passado, e foi um final de semana, tinha ali líderes muito focados em experiência de colaboradores, experiência de clientes, e as pessoas falavam, cara, todo mundo fala em inteligência artificial, mas o que efetivamente a companhia está fazendo no quesito inteligência artificial, né? O que a gente está entregando de resultado, né? E isso é um ponto importante para a gente discutir aqui hoje, porque muito se fala, é um tema super falado hoje, mas a gente tem ali pouca aplicação, né? Muitas vezes dentro das companhias, que mudem efetivamente a rotina dos colaboradores, que mudem efetivamente a rotina dos clientes. E aí, trazendo contexto para a Freshworks, a gente tem soluções prontas que estão desenhadas em cima de inteligência artificial, né? Usando GPT, usando toda a parte de automação, usando parte de IA generativa, obviamente, que elas estão executáveis, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu não preciso criar um projeto gigantesco para executar, mas nas ações que seja uma resposta rápida, né? Tem até uma pergunta aqui muito relacionada a isso, a automação, com os ritos de governança, mas que seja numa resposta rápida, eu conseguir endereçar um problema e já ter um decréscimo aí na questão do tempo de atendimento, entregar ali uma rotina muito mais ágil para o meu colaborador. Então, o que a Freshworks tem feito nesse mundo de IA é justamente entregar algo que já vai funcionar, né? Dentro da solução que a gente tem aqui, e a gente vai explorar isso mais, que é a nossa solução hoje que a gente está colocando em jogo aqui, que é o Fresh Service, que é o nosso ITSM, tá? O ITSM/ESM, quando a gente olha
para todo o negócio, mas obviamente a gente tem um portfólio hoje na Freshworks que vai desde a experiência do cliente até a experiência do colaborador, né? E aí essa experiência do colaborador, ela engloba toda a parte de automação, toda a parte de gestão de serviços, conectado, obviamente, com a IA. Então, o que fica aqui, acho que para a gente discutir, e importante, como que a gente coloca em prática isso, né? Como que a gente atende a expectativa da pessoa física dentro da pessoa jurídica, né? De uma forma que impacte o negócio especificamente. Perfeito, Léo. E até complementando um pouquinho, né, um ponto extremamente importante, quando nós falamos de automação, inteligência artificial, e falando de operação, falando de serviços de TI, né, muitas vezes as pessoas, poxa, cara, eu vou ter aqui uma máquina de automação que vai criar usuários no meu AD, que já vai fazer uma automação gigantesca, mas a gente esquece do básico, que é o quê? Que é hoje, 2024, os nossos colaboradores ainda se prendem em atividades rotineiras, né, atividades cotidianas. Então, eu tenho um analista, eu tenho um especialista apagando incêndio dentro da minha empresa até hoje. Atividades repetitivas, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante que a gente vai trazer para a discussão quando a gente fala de operação, que é o quê? A inteligência artificial entrando muito forte nessas atividades repetitivas que os nossos colaboradores hoje passam e atuam, né? Por exemplo, cara, eu tenho uma reincidência de um monitoramento de um ticket que eu preciso encaminhar para um terceiro ou não, uma ação de criação, de deploy de máquinas, seja no Azure, seja dentro do meu data center on-premise. Então, a inteligência artificial ela vai entrar também nesse lado preditivo para a gente começar a tirar essas rotinas, essas atividades que a inteligência artificial já poderia absorver e seguindo o fluxo, né? Categorização de ticket, né? O mais Perfeito. básico, o mais básico do mais básico. Acho que quem não enfrenta ainda esse problema, porque tem alguma determinada regra que é o humano que tem que perceber, porque ele vai colocar, ele vai ter que atribuir aquela propriedade manual, porque não conseguiu, seja na automação, e agora com IA, não tinha, né, essa inteligência para poder fazer isso. Então acabava ainda tendo que ir lá o analista fazer isso manual. Eu acho que a gente tem que, vamos falar aí quem é Freshworks, né? Até que todo mundo sabe. Boa, bom ponto, Matheus. A gente acaba entrando aí, obviamente, nas discussões, mas vou comentar aqui alguns grandes números da Freshworks para que vocês se ambientalizem com a Fresh em si, né? Mas a Freshworks ela é uma empresa que hoje tem 14 anos, nasceu aí em 2010, né? Uma empresa pública, uma empresa que tem mais de 65 mil clientes aí no Brasil, no mundo. Em torno de uns 5 mil clientes em América Latina, aproximadamente. Temos aí mais 5 mil colaboradores. Então, a Fresh ela tem uma história aí que ela nasce de uma demanda de experiência, né? E eu acho que, de novo... Isso é legal de falar, cara. Essa historinha é legal. Exato. E eu acho que o ponto principal aqui é atrás da experiência nós temos recursos, né? E aí quais são os recursos que a gente tem? Mais atual, vamos falar que é o tema que a gente está trazendo, IA. Né? A IA ela faz parte da entrega de uma experiência, mas a Fresh ela nasceu num contexto de experiência do cliente. Né? O nosso fundador teve uma demanda específica dele, né? De uma troca de uma televisão que ele precisava fazer, e ele falou, cara, isso daqui tem uma oportunidade gigantesca de melhorar, e criou-se a nossa solução de CX, né, que foi a nossa solução pioneira. E, obviamente, uma experiência impacta a outra. Né? Eu costumo dizer que a experiência do colaborador é tão importante quanto a experiência do cliente, né? Porque uma está ligada diretamente à outra. Então, se criou uma solução, né, que a gente tem hoje, que é o Fresh Service, que eu já falei aqui, que é a nossa plataforma de gestão de serviços com foco no colaborador. E aí, por trás disso, a gente tem um conglomerado de coisas. Clientes que confiam na Freshworks hoje. Um deles está aqui, nosso super cliente aí, Piracanjuba, né? De novo, fazendo agradecimento aí ao Fábio pela participação. E a gente tem outros, né? A gente tem Banco BMG, a gente tem Cicobi, a gente tem alguns clientes aí espalhados pelo Brasil. A gente pode trocar algumas ideias aí também depois em relacionado a isso. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui em relação à Freshworks Freshworks é uma empresa criada, focada em experiência.
seja do cliente ou seja do colaborador. E os recursos que nós utilizamos para isso são N recursos, né? Um deles é a inteligência artificial e a companhia tem drivado todas as soluções da companhia, o portfólio da companhia em inteligência artificial. Então, hoje, toda a construção da nossa solução, ela é feita a partir do conceito de IA. Toda a nossa solução. Nosso time é focado nisso. É por isso que nós temos as questões, as partes funcionais, né? Hoje o Matheus depois, obviamente, ele vai mostrar um pouco disso mais na prática, tá? Isso é um pouquinho da Fresh. Um ponto legal de falar aí, Léo, só acrescentando, a IA, IA, e e inclusive inclusive IA IA generativa, generativa, não não é é tão tão novo novo assim assim para. Aí. Não é tão novo assim, né? Não é tão novo. O Freddy, que vocês vão ouvir bastante a gente falar aqui, Freddy AI ou Freddy Inteligência Artificial, é o nome da inteligência artificial da Freshworks, uma empresa que foi adquirida em 2018 e já estava lá com o GPT 2 ponto no tempo. Então, várias das funcionalidades que existiam, inclusive que a gente vai falar aqui do agente virtual no Microsoft Teams, então ter aquele agente virtual que entende uma linguagem natural, isso aí já existia, já estava lá, estava no Teams, no Slack, com Powered by Freddy, né, que a gente fala. Então isso já vinha evoluindo bastante. Claro que com a chegada aí do 3.5, 3.5 e agora 4, explodiu isso, né? Assim, tem essa compreensão da linguagem natural, esse boom aí da compreensão da linguagem natural, acho que foi o maior diferencial, melhorou muito essa experiência. E aí vem, de fato, trazendo ganhos impressionantes, que a gente até coletou alguns números, acho que você tem aí, né? Alguns números que foram coletados, inclusive durante a fase beta dessas funcionalidades. Isso é muito legal de ver, porque é isso que a gente falava no começo. O quanto de informação eu tenho ali, quantos padrões, né? Quanto padrão eu tenho ali na minha ferramenta? Será que eu não posso usar esse padrão para resolver incidente, para responder, para pegar métricas, para ter insight, né? Sim. Enfim, aquele dia a dia ali do cliente, ele ter que fazer processo manual que a gente falava também, acho que. E é legal, vamos tocar bastante nesses pontos, acho que tem coisa bem interessante para a gente falar. Eu acho que sem deixar de lado também a automação, né? A gente está falando de IA, a gente é centrado na IA, mas a automação vem junto, tem muita coisa ali que a gente fala que, legal, IA sim automatiza com funcionalidades tais, 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 isso é um ponto muito legal, tá? Muito importante, aliás. Nós vamos destacar aqui. Nós temos a nossa inteligência artificial não é aquela coisa aberta que, pô, né, dá aquele ar de criatividade, se eu posso imaginar isso, então eu consigo fazer aquilo. Nós temos funcionalidades que são focadas no objetivo da produtividade, na automação, e não são totalmente abertas, são funcionalidades específicas, até porque se você abre, você vai perder o controle. E até o momento, tirando a parte do agente virtual, dentro do nosso autoatendimento, a gente vai falar um pouquinho, mas a gente tem 3 pilares da inteligência artificial. Autoatendimento, Freddy Self-Service, Freddy Copilot, né, o copiloto, acho que é uma nomenclatura que está todo mundo mais acostumado aqui, o mercado está utilizando bastante. Insights, aí é a parte mais administrativa, de realmente colher, executar alguns prompts, alguns queries ali, e você ter insights. Essa que está em beta ainda, não está em produção, está sendo testado, e incríveis os resultados, mas não está aberto ainda. A gente vai focar bastante no Copilot. Então, mas o que eu falava ali, com exceção do autoatendimento, elas são funcionalidades bem fechadas, elas vão, por enquanto, sugerir. Eu tenho sugestão de incidente similar, eu vou ter sugestão de resposta, já adiantando um pouquinho o conteúdo, e nunca aquela resposta direta, porque por mais, né, acurado que esteja a inteligência artificial, ainda vamos deixar na mão do humano decidir se aquela resposta serve ou não serve para aquele cliente, seja interno ou seja externo. Show, perfeito, né? Todo mundo escuta, né? Ótimo. Estão me ouvindo agora?
O ao vivo é mais complicado, né, pessoal? Mas vai dar tudo certo. O importante é a gente conseguir se comunicar aqui. Boa. Não, eu ia comentar o seguinte, né? Diante de todo esse cenário que a gente trouxe aqui de inteligência artificial, de dados de automação, a Fresh está preparada para entregar, o mundo está olhando para isso, né? As pessoas estão olhando para isso. Tem um dado importante do IDG do ano passado. Um deles 25% dos tomadores de decisão de TI já começaram a investir em AI generativa em 2023, tá? Então, isso é um dado super importante que tende a aumentar, mas é um dado ainda pequeno, né? Estou falando global isso daqui, né? Se a gente olhar para o Brasil, esse número ele ainda é menor, né? Um outro dado importante é que 93% dos profissionais de tecnologia já estão testando alguma coisa. Então, a gente tem, de um lado, os tomadores de decisão de TI olhando para adquirir alguma coisa, para implementar alguma coisa dentro dos ambientes, e do outro lado eu tenho quase 100% da força de trabalho de tecnologia já explorando algo de inteligência artificial, olhando para modernizar serviços do ITSM, do ITOM, entre outras coisas, né? Então, aqui eu tenho um contexto de expansão muito grande, ainda no ano de 2024. Só que existem o ceticismo, né, de tudo isso, seja dos líderes de tecnologia, seja dos profissionais de tecnologia, ou seja do próprio usuário que está ali na ponta, né? E o que são esses mitos, né? A gente pode citar vários aqui, todos aqui já devem ter vivido muitos deles, mas AI é caro, né? É muito custoso ter isso implementado na minha companhia, porque além, obviamente, de uma implementação de um serviço, eu tenho que capacitar, eu tenho que treinar, eu tenho que desenvolver isso, né? Um outro ponto que se fala bastante não pode ser confiável, né? A AI não pode ser confiável, tem segurança envolvida, não é precisa, né? Leva tempo para implementar. E o mais famoso, substituir empregos, né? Esse é algo que a gente escuta muito falar. E aí, pegando esse ponto de substituir emprego, eu não só um cenário, mas eu já escutei isso diversas vezes, já vi isso diversas vezes. Você pega, às vezes, companhias que têm uma pessoa para resetar a senha de colaborador, para atender chamado básico, que é o que a gente estava falando aqui da força de trabalho manual, né? Como que eu potencializo isso? Né? Como que eu potencializo esses recursos que estão na base e que estão fazendo trabalhos que são extremamente possíveis fazer, não só com a IA, né? Mas com a automação, né? Entregando o serviço correto. Eu tenho investimento de um lado, mas eu tenho um ganho exponencial do outro. Eu acho que essa conta ela precisa ser colocada na mesa, né? Eu não posso ficar preso no é caro, mas tá bom, o que eu tenho de retorno de investimento em cima disso? Né? Esse é um ponto que a gente tem colocado muito nas discussões com os nossos clientes e trazido alguns dados em cima disso. O Matheus falou de dados que a gente teve resultados aí com o Freddy AI em beta, né, com alguns clientes que a gente trabalhou, mas, por exemplo, quando a gente olha que a AI vai substituir empregos, a gente teve 23% de redução no tempo de primeira resposta para os colaboradores, para clientes que usam o nosso Freddy. 23% no tempo de resposta. Tá? Então, isso quer dizer que eu estou entregando uma resposta mais ágil para a minha ponta. E o que significa isso? Significa entregar uma resposta mais ágil para o meu cliente. Porque todos da companhia estamos focados em uma entrega, né? E todo mundo atende alguém. Então, se eu estou entregando uma resposta mais rápida, eu estou impactando menos o meu negócio. E esse cálculo, muitas vezes, ele é intangível, né? Porque você acaba englobando vários pontos aqui. Mas a gente tem aí uma redução de 23%, que pode ser um aumento de receita no final do dia, que a gente não está conseguindo enxergar. Então, eu acho que desmascarar esses mitos que a IA traz, né? Que a IA, a automação, a gente pode trazer aqui N nomenclaturas, né? E N formas aqui. É importante, né? Um outro ponto. A IA é cara, né? A IA é um investimento muito alto.
nós, dentro desse estudo, nós fizemos uma projeção, né, que em 3 anos você poderia ter uma economia de 2 milhões de dólares em 3 anos, utilizando os agentes virtuais com o Freddy, né, conectando no Teams, conectando aí com as soluções internas da companhia. E um outro ponto que é importante é como que eu implemento isso? Vai demorar 1 ano para implementar isso. Como eu, puxando aquilo que a gente começou falando, a IA dentro da Fresh está pronta, né? A gente tem casos de em 10 minutos a gente já começar a ter resultados de IA. É óbvio, né? Não tem mistério, não tem mágica. Ninguém está dizendo que você vai ter o ambiente redondo em 10 minutos, né? Com a IA. Mas em 10 minutos a gente consegue colocar uma feature que eu consigo gerar artigos, que eu consigo fazer uma resposta inteligente, que eu consigo impactar o negócio. Então, eu acho que esses pontos a gente precisa trazer dentro desse contexto e fazer a continha final, né? O que isso vai me trazer de retorno? 23% de redução, de novo, pode ser 23% de aumento de receita, né? Em grandes números, óbvio, mas pode ser aumento de receita para minha companhia. Tá? Boa, Léo, legal. Tem um ponto que eu acho que é super válido e talvez até contar com a contribuição aí do Fábio, Fabião, mas não sei se você concorda também, mas eu acho que, sobretudo a IA, ela tem um papel bem significativo quando a gente fala em análise de grandes volumes de dados também, né? Aí tudo bem, a gente pode falar também de um BI, alguma coisa do gênero, mas eu sempre procuro olhar dessa forma. Então, eu vou pensar uma grande companhia, como é o caso da Piracanjuba, aí onde o Fábio da onde o Fábio está falando. Poxa, eu tenho um volume de dados muito grande, muito significativo. Eu tenho um volume de ativos muito significativo também. Eu tenho uma interação, pensando em serviços, em requisições, muito grande também. Quando eu conecto, e aí eu acho que é até onde a gente pode chegar dentro da estrutura, dentro da IA, dentro de um ITSM, como é o caso da Freshworks, inclusive para participar de mudanças, como que a gente pode ser preditivo, né? Acho que eu falei de ser proativo, mas preditivo também, no sentido de a gente conseguir antecipar um pouco mais as nossas decisões e a nossa vida. Eu acho que a mensagem final tem que ser assim, a gente também passa por uma transformação, né? Em aquilo que até então funciona. A gente também não pode esquecer. Eu acho que o papel da IA, e aqui em específico, como que a gente encaixa isso dentro de uma oferta de ITSM, é que hoje funciona. O que a gente está falando? E acho que o Léo falou bem isso daí também. A gente não está falando de troca de trabalho, a gente não está falando de tirar. Até porque a gente tem iniciativas também aqui dentro da Populus justamente para tentar cobrir um pouco o gap de profissionais em TI. A gente tem um déficit gigantesco de profissionais em tecnologia. Então, eu gosto e procuro olhar por esse lado, onde que a IA ela entra numa lacuna que dificilmente a gente vai preencher com o que a gente tem hoje de mão de obra, vamos dizer assim, né? Então, queria fazer até um panorama, porque acho que cada um aí dentro da sua realidade, dentro do seu ambiente, pode imaginar até onde a gente consegue contribuir com uma solução de inteligência artificial, de machine learning, de bot, porque no final das contas a gente está falando de várias letrinhas, né, de uma sopa de letrinhas de várias tecnologias, mas a gente quer deixar uma única mensagem no final, que é, se a gente puder ter uma inteligência por trás que opere uma parte do trabalho que pode ser maçante, uma parte do trabalho que requer um cuidado muito maior e focar naquilo que o negócio, de repente, precisa de mais energia para a gente, é o que a gente precisa buscar, né? Não sei se vocês concordam, se é uma linha interessante. Luan, se me permite, eu acho que você tá correto aí. Perfeito, Fábio. Bom dia a todos, pessoal. O que eu vejo, né? As companhias têm um conjunto de ativos muito grande, que são provavelmente dados que não estão estruturados, né? Se a gente pensa em modelos amplos de linguagem, os
LLMs, eles permitem que esse conjunto de ativos eu consiga, de uma forma, correlacionar essas informações a partir de questionamentos que são feitos utilizando linguagem natural. O que é linguagem natural? É o que a gente utiliza para se comunicar. Acho que esse é o grande ponto. E o que eu vejo, né? A inteligência artificial ela vai permitir que eu consiga economizar tempo em algumas atividades, porque eu não saio de uma folha em branco, né? Eu consigo, a partir de uma pergunta ou de um questionamento, utilizar o conhecimento contido na corporação para que ele me dê um ponto de partida. Mas como vocês falaram, né? Os modelos amplos de ligagem, eles também podem alucinar, né? O que é a alucinação? Eles trazerem informações que não são coerentes. Então, por isso que a gente vê bastante essa parte do copiloto. A IA nunca vai ser o piloto quando eu tenho modelos amplos de linguagem, porque ele utiliza probabilidades, né? E essas probabilidades não são 100% de certezas. Eles conseguem chegar próximo a 100%, mas eu posso ter momentos aí onde que eu tenho um desvio. E vai depender bastante da engenharia de prompt, né? Quanto mais específico eu conseguir fazer as minhas perguntas e quanto melhor eu entender quais são os padrões de prompt que existem dentro daquele volume de dados da corporação, mais assertivo vai ser a resposta. Então, ele é um conjunto aí de interação entre o analista e também o prompt e o resultado que está sendo gerado, né? Então, ele serve aí, por exemplo, para um atendente sumarizar, ele serve, por exemplo, para o atendente, a partir de uma engenharia de prompt, pedir para que ele sugira passo a passo como ele colocaria uma solução. Eu também posso, a partir de perguntas, pedir para a inteligência artificial generativa me gerar perguntas adicionais para que eu consiga ter uma melhor captura de informações. Então, o que ele faz? Ele pega uma pessoa que já tem algum candidato, desculpe, ele pega uma pessoa que já tem algum conhecimento e potencializa esse conhecimento a partir de experiências passadas. Então, ele é um acelerador que a gente tem para resoluções. E ele também consegue gerar insights que provavelmente a pessoa ali ela não consegue ver de uma maneira fácil, né? Então ele teria que correlacionar ou ter uma experiência bastante grande. Então também tem essa parte de insights que nos auxilia bastante. Daí a pessoa fala assim, esse insight faz sentido? Não faz sentido? Daí ela precisa começar a fazer questionamentos internos aí. Perfeito, Legal. Fábio. Legal. O Fábio tocou nos pontos ali que eu acho que já responde o ponto principal. Ele falou bastante de LLM, legal, ia tocar até nesse ponto. Aí mais uma sopinha de letra, mas modelo de linguagem grande, ou enfim, vamos falar de data lake, vamos falar de base de dados que essa IA vai analisar para tomar uma decisão, para auxiliar o cliente ou o agente. Ou seja, está olhando para dados que existem, está olhando para coisas que existem, não está olhando para nada que não existe. O que não existe tem que vir do humano, vai sempre vir do humano, né? Então aí já separa uma coisa muito grande sobre o medo de roubar emprego, né? Não tenho. Se vai roubar emprego, você estava fazendo, acho que o trabalho errado. Acho que não estava tendo valor naquela posição. Porque o ganho é para tirar a produtividade, é para tirar o trabalho repetitivo, é para tirar quem nunca aqui, acho que já enfrentou aqueles problemas no dia a dia do trabalho, pô, preciso um estagiário para me ajudar com essas atividades operacionais. 2024. O estagiário não quer essa vaga. Ele não quer entrar ali para ter que fazer trabalho operacional, para ter que copiar e colar de uma planilha para outra, ou ter que fazer enfim, uma análise de dado que existe e só ficar naquele operacional. Ele quer entregar o valor, ele vem cheio de criatividade, ele está estudando, ele está fazendo, enfim, ele está ali querendo o valor. Então, vem para resolver esse grande problema. Eu tenho uma base de dados que existe, eu tenho que trazer automação, nosso tema aí
da live, eu quero trazer automação, quero trazer produtividade em cima de dados, em cima de coisas que existem, estão ali, como é que eu não posso tirar ganho disso, né? Então, bem legal os pontos que o Fábio trouxe, porque é bem sobre isso e já responde exatamente aqueles medos que o Léo comentava antes. Eu cortei aí, Matheus. É tranquilo, Xará. A gente estava conversando alguns dias atrás, nós, junto com o Fábio, ele tocou num ponto muito importante que o Léo também mencionou aqui, quando nós falamos de custos. Né? Poxa, quanto que eu gasto? É caro inteligência artificial? É caro investir em inteligência artificial? E aí nós tocamos num ponto, o Fábio tocou num ponto muito importante, que é a otimização dos custos. Né? Eu gasto melhor o meu dinheiro, eu invisto melhor o meu dinheiro na experiência do meu colaborador e na experiência do meu cliente, que diretamente a minha receita ela vai ser muito maior. Então eu deixo de prender um colaborador, um recurso importante da organização, com atividades repetitivas, e aí nós correlacionamos, quando nós falamos de gestão de serviços, a inteligência artificial com o fluxo de automação que a ferramenta ela consegue fazer. Então, com base em alguma decisão, eu tomo uma ação a partir disso, né? Seja numa análise preditiva de problemas, seja na geração de um report que vai ajudar o negócio ou não, ou até mesmo com chatbots, né? Com a utilização do nosso chatbot inteligente, eu começo a liberar esse meu recurso extremamente importante para outras ações, né? Para ele pensar de uma forma mais estratégica para o negócio. Então, eu começo a automatizar ainda mais os processos dentro da organização, seja o onboarding, seja a criação, deploy de recursos, né? Criação de usuários, deploy de recursos, ou até mesmo gatilhos de monitoramento para eu já tomar uma ação mediante algum gatilho, né, gerado pelo meu monitoramento, para a gente conseguir otimizar não só os custos que nós temos com a nossa operação, mas também o custo do problema em si, né? O quanto esse problema impacta o meu negócio, o quanto um delay de 30 minutos pode impactar o meu negócio numa tomada de decisão ou em alguma notificação. Então, essa questão de otimização de custos e otimização de recursos, a inteligência artificial ela entra muito forte nisso quando nós falamos de operação. Bem isso aí, Matheus. E o ponto até que me lembrei que o Fábio falou, você falou agora, conectando com uma parte do medo, né? É legal a proposta de valor, o licenciamento dessa inteligência artificial está aderente a isso. Eu acho que aqui a gente toca num ponto muito legal da Freshworks. É caro? Quanto? Quanto você precisa? Quais agentes precisam dessa cobertura de inteligência artificial? Né? Será que todos os meus agentes ali precisam ter essa funcionalidade ou não? Então, eu posso ter um licenciamento muito pontual para aquelas pessoas que vão ter muito valor com a inteligência artificial. E a Freshworks está ali, tem esse licenciamento exatamente nesse modelo, já dentro do conceito SaaS, que todo mundo conhece, de assinatura, por agente. Então, vai ter muito ganho isso para o Léo, para o Matheus, para o Luan. Então, essas são pessoas que eu acho que faz sentido ter licenciamento. Léo falou do ponto ali que eu estava querendo falar também, que vocês tocaram, a IA da Freshworks, ela está pronta. Exatamente, não precisa configurar nada, ela está pronta. O Fábio falou da curacidade. No dia 1, essa inteligência artificial vai trazer muito ganho? Talvez não. Ela está olhando para dados e aprendendo, né? Ela vai aprender com a base de dados, ela tem uma curva de aprendizagem, ela só melhora, né? E pegar ela no uso durante um mês, vou usar uma das funcionalidades que nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Inclusive, eu tenho sempre ter muito cuidado durante as demonstrações, porque eu, obviamente, uso um ambiente de demonstração, que eu crio casos, né? Eu simulo alguns casos e, até por causa da recorrência, acabo criando os dados, casos parecidos, né? Repetindo eles. E aí ela funciona muito bem. Se eu não tenho muitos casos, ela não vai além daquilo, né? Agora eu pego um ambiente que tem, um ambiente de produção, como é que é a minha IA no mês? E eu acho que é legal exatamente pegar o cálculo de ROI. Qual é o ROI no mês? Qual é o ROI no 6º mês? Qual é o ROI no ano? Em 2 anos, realmente, poxa, minha vida melhorou. Aí realmente eu vou poder tirar aquele percentual ali e extrair ganho dele. Tá bem legal
a fala, né? Mas eu vou te colocar um pouquinho no fogo, Matheus. Você consegue mostrar alguma coisa pra gente já? Eu acho que tá todo mundo na expectativa aí de visualizar um pouco, né, daquilo que é mais prático, né, do que a gente está falando aqui, que está pronto, legal, mas o que efetivamente isso me traz na prática, né? Então, acho que você preparou alguma coisa, né? Eu tomei essa premissa aí, então, se você puder mostrar para a gente, dar uma visão, a gente agradece. Fábio, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que esse é um ponto, né, o que nos fez, o ano passado, migrar uma solução existente para o Fresh, essa granularidade de licenciamento, eu acho que é um primeiro ponto. Um outro ponto que nos fez uma simplificação no processo de criação. Então, a gente entendeu que o Fresh realmente ele cumpre a parte de ser uma plataforma low code, né? Então a gente consegue com pouco conhecimento de programação, de lógica, desenvolver soluções que atendam às necessidades. Isso veio de encontro por uma iniciativa que a gente está dentro da empresa, que é a parte da descentralização das atividades de tecnologia, aonde as diferentes áreas da empresa estão sendo capacitadas num programa que nós temos aqui, que é chamado de Tecnólogo de Negócio, onde a própria área está recebendo treinamento, conhecimento, para que eles tenham autonomia de criar as soluções, né? Tecnologia é tão importante que não deve ficar restrita só à área de TI. Ela precisa ser um ativo de conhecimento que precisa permear toda a organização, né? Perfeito. Muito obrigado por trazer esse ponto, Fábio, porque eu sou um dos fãs desse programa, assim, quando vocês contaram e eu conheci um pouco mais de perto a operação de vocês, inclusive eu replico isso nas minhas falas com outros clientes, e eu acho que tem dois pontos importantes aqui, né? Uma coisa que eu vi muito estruturada dentro da Piracanjuba, né? O meu olhar aqui de fora, como parceiro de negócio, foi o engajamento com as áreas de negócio, né? Isso, durante a gente vai falar do projeto logo, mas durante o processo que a gente teve com a Piracanjuba, a Piracanjuba organizou, né, algumas sessões com áreas de negócio. Então, colocavam-se pessoas dentro do auditório, onde a Piracanjuba levava o que está sendo feito, né, como está sendo feito. Inclusive, não sei se a câmera vai pegar, essa camisa aqui é de um dos kickoffs, né? Piracanjuba Service, que é o programa de vocês. Não tem. Que é o programa de vocês. Então, eu acho que isso conecta muito com a estratégia de negócio de tornar o ESM, né, o Enterprise Service Management, dentro da companhia e efetivamente descentralizar isso, criar processos, né, dentro das áreas de negócio. Só que por trás disso você precisa ter alguma coisa que te suporte, seja financeiramente, né, seja tecnicamente dentro dessa brincadeira toda. E aí, conectando um ponto que você trouxe de licenciamento, eu acho que é importante reforçar isso. Hoje a Freshworks ela é bem versátil nesse sentido de tratar um usuário de tecnologia e tratar um usuário de negócio. Tá? O usuário de tecnologia, ele é um usuário que ele vai usar recursos de ITIL, né? Gestão de mudança, gestão de problemas, enfim, entre outros, né? ITOM. Quando a gente olha para a área de negócio, tem uma área que vai tratar requisições, que vai tratar incidentes, que vai tratar tickets, efetivamente, e vai ter, obviamente, os workflows, as automações. Então, a Freshworks entende isso de maneira diferente. E eu não te cobro o mesmo valor das duas coisas. Pelo contrário, eu te cobro quase um terço, praticamente um terço de uma licença de tecnologia. Então, isso possibilita muito o avanço da solução dentro das companhias, né? E aí habilita, obviamente, a ter um programa de tecnólogo de negócios, né? Que expande o ESM aí dentro das corporações. Obrigado, Fábio, por trazer esse ponto aí, importantíssimo. Eu tirei do mudo para pedir uma camiseta ao vivo mesmo, só para dar mais pressão. Pidão, cara. Tem que pedir pro Luan, cara. O Luan Então, aqui... põe para ele, mano. O Léo tá apavorando no lado aqui. Ô, Fábio, o Léo é fominha, cara, porque ele tirou até a minha, viu, cara? Sério? Nossa Ele Senhora. foi que precisava de uma reserva. Reserva, Não, e
Eu ia até agradecer ao Fábio, porque o pessoal está interagindo no chat, e o Fábio está fazendo uma dupla função aí. Além de participar, ele está respondendo no chat, ajudando a gente. E tem um ponto legal que eu acho que o pessoal comentou, antes da gente entrar no PPT, que eu acho que é legal da gente ilustrar um pouco, até para dar imagem naquilo que a gente está batendo papo aqui, é sobre aplicabilidade em outras áreas, de repente em time de pessoas, recursos humanos, né? Como que a IA, de repente o Fred, ele pode contribuir nisso. E aí o Fábio já respondeu super bem aí que, obviamente, depende do treinamento que a gente pode dar, mas sim, são áreas que a gente aplica. E aí eu queria fazer a conexão, obviamente, no que você estava falando, Léo, em áreas de negócio, em áreas de tecnologia, porque uma coisa, e a gente tende sempre a levar o assunto para aquilo que é mais confortável para a gente, que é o mundo de tecnologia onde a gente vive, é normal, mas é super válido o exercício da gente olhar também para a área de negócio, porque onde a gente quer atingir é na integração completa, tá? E aí, obviamente, na hora que a gente for falar do caso de sucesso, tem sim, para mim, um dos fatores determinantes foi justamente esse, o engajamento que a gente conseguiu, que não é fácil você mudar uma solução, não é fácil você mudar um processo, você ter um convencimento, essa talvez seja a parte mais complexa de dentro de qualquer projeto, é de você mudar, obviamente, o que é o trivial ali, né? Então, eu quis só trazer, e pessoal, continue interagindo, é sempre muito válido a interação de vocês aí no chat, mas acho que esse ponto é interessante antes da gente entrar no PPT, né, falar sobre áreas que eventualmente não estariam dentro dos planos ou ligadas a uma solução como o Fresh, né? Legal. Na verdade, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Se der certo, eu não sei. Acho que já está no retorno aí. Boa. Vou mostrar na ferramenta, vou mostrar alguma das funcionalidades, criando um case aqui, mostrando um pouco dessas funcionalidades que a gente falou, né? Voltado especificamente aqui para o Copilot, né? Que é o licenciamento já ativo. Vamos ver se vai tudo certo aqui. Eu vou ter que compartilhar minha tela inteira, que eu estou com o Note. Então, vamos ver como é que fica aqui. Tá rodando. Boa. Maravilha. Só para eu ter um início aqui, eu vou abrir um incidente, né? Então, simulando um colaborador da companhia que está com um problema e ele vem no portal relatar um problema. Como a intenção não é nenhum caso muito elaborado, eu vou usar um problema bem simples aqui. Problema na impressora, andar 5. Olha na impressora, né? Papel preso na impressora, quinto andar, sei lá. Só para ter o caso e mostrar um pouquinho dessas funcionalidades. Legal, então o Joãozinho aqui abriu um incidente, né? Ele relatou esse problema que ele está enfrentando, ele tentou, obviamente, ali puxar o papel, não conseguiu da impressora, e esse caso cai para o time trabalhar, né? Então tem um novo ticket que chegou na fila, obviamente isso vai cair para uma fila específica, já trabalhar no caso, toda essa atribuição de ticket, das propriedades, para quem vai ser atribuído, quem que vai trabalhar, qual é que vai ser a prioridade, qual é que vai ser a urgência, isso tudo a gente trata via automação, via um fluxo de automação que, com base na solicitação, com base no problema ou com base nas propriedades do solicitante, né, que eu vou trabalhar com SLA diferente, por exemplo, se veio de uma área mais crítica ou não, isso tudo eu vou trabalhar via minha automação. Até posso mostrar um pouquinho depois, o nosso automatizador, que a gente chama, é aquilo que a gente conhece visualmente de um fluxo, como se fosse um BPM. Tem um evento, condição e ação. Então, um evento, abertura do incidente, vai passar por uma série de condições, na qual eu vou analisar o solicitante, eu vou analisar as propriedades desse ticket, e aí eu faço atribuição automática. Como o intuito aqui, deixa eu dar um zoom out, um pouquinho melhor na tela, que minha tela é pequenininha. O que eu tenho já como funcionalidades que é bem legal de mostrar, né? Eu tenho aqui o problema aberto pelo Joãozinho, ele abriu isso aqui via portal, eu vou ter uma série de tabs, né, de abas aqui para fazer a tratativa desse incidente, o SLA que foi aplicado, as informações do solicitante, a minha integração nativa aqui com Teams, com Zoom, com Slack, com e-mail para fazer colaborações, ou seja, continuidade desse incidente desses canais, que é muito importante. Então, eu posso ter outros stakeholders, outros envolvidos nesse problema e eu quero tratar isso no canal. E as propriedades desse ticket, né? Como eu não tenho para esse problema aqui nenhuma automação rodando, tá descategorizado. Eu vou até fazer essa atribuição aqui manual. Vou colocar um agente para trabalhar.
que eu queria mostrar? Uma das funcionalidades que a gente vê já de cara aqui é as sugestões do Fred de incidentes semelhantes. Isso aqui é muito legal e, óbvio, eu vou voltar para aquele ponto que eu falei, estou no ambiente de demonstração, é meu ambiente do dia a dia, que eu bagunço com vários dados aqui, e não vai ter acuracidade, já que, né, eu trato, sei lá, abro 20 incidentes aqui no mês, talvez muitos deles parecidos. Isso aqui é Machine Learning, isso aqui é LLM, e até para falar um pouquinho, a gente usa LLM da OpenAI, mais diversos outros de códigos abertos. O Fred baseado puxa também do GPT, do OpenAI, tá? Então isso aqui é muito legal, né? A gente pode imaginar, eu tenho sugestões de incidentes semelhantes que foram resolvidos no passado. Isso aqui, podemos imaginar o caso daquele new hire, daquela pessoa nova que está chegando na empresa, ela não sabe como atender aquele caso, em vez de ela perguntar para um colega, eu já vou ter o Fred, uma inteligência artificial, sugerindo vários problemas semelhantes. Ele pode clicar aqui, ele deixa o mouse em cima, como vocês viram, já dá para ver a primeira mensagem, e eu vou ver toda a tratativa de conversa, agente e cliente sobre esse caso. Ele pode apenas pegar o insight aqui, entender como é que foi a solução daquele caso e responder com base nas palavras dele, ou ele pode, inclusive, usar uma funcionalidade de inserir uma resposta. Vamos imaginar que aqui possa ter um plano de ação, enfim, a resposta de um agente que solucionou aquele problema. Então, ele já pega e insere isso aqui diretamente como uma resposta, né? E para aprimorar ainda mais, ele pode ir marcando o que é relevante e o que não é. Isso aqui eu estou passando insights para minha inteligência artificial também, né? Ó, esse sistemas XPTO fora do ar não é relevante, esse problema no PC não é relevante, eu tenho um caso aqui parecido, né, que, pelo que eu estou vendo, no primeiro andar, do quinto andar é diferente, então não é o mesmo caso, tá? A gente tem que mudar algumas coisas nas demonstrações. Então, primeira funcionalidade que já temos aqui para mostrar é exatamente sugestão de incidentes semelhantes. Muito ganho, né? Muito ganho. Quantos incidentes semelhantes são abertos recorrentemente nas companhias, né? Então, ponto número 1. Vou fazer a tratativa, vou fazer a resposta, né? Já tenho aqui um padrão aqui já deixado e eu quero responder. E nesse momento eu já tenho aqui a opção de gerar uma resposta. Então, uma segunda funcionalidade do Fred aqui, Copilot, que é a geração de resposta. Ô, Matheus, da onde que ele vai achar essa informação para a resposta, né? Onde que ele está pesquisando? Hoje, como está em produção essa funcionalidade, essa feature, ela olha para a base de conhecimento. Acho que ela até diz aqui, ó, gerar resposta a partir de artigos de solução. E isso é muito legal de falar, porque a base de conhecimento sempre foi algo muito crítico para as organizações, para aquele probleminha que, pô, o Léo sabe como resolver isso. Temos que chamar o Léo. O Matheus sabe como resolver aquilo. Temos que chamar o Matheus. Sai o Léo, não sabe ninguém como resolver. Então vem aquele procedimento que vinha, né, desde sempre, documentado, as pessoas podem ir lá e consultar. No momento que a gente pegava essa base de conhecimento e publicava, deixava público, ou seja, público para a organização, no conceito que nós estamos falando aqui de ESM, público para a organização inteira. Ninguém pesquisa. Ninguém. Brasileiro não vai, não é nem brasileiro, não vamos falar aqui do mal do Brasil. Ninguém vai chegar lá e vai querer pesquisar na base de conhecimento se aquele meu problema existe ou não existe lá. Então, isso traz um outro ponto de vista, uma outra importância para o artigo. Agora ele é fonte de dados, fonte de informação para a minha inteligência artificial. A minha base de conhecimento é meu data lake, que a minha inteligência artificial vai olhar para lá e tentar e pesquisar. E vamos imaginar um cenário bem maluco. Dependente do tamanho da organização que nós estamos falando, eu posso ter lá 50 mil artigos. Nenhum humano vai saber o que tem de informação lá dentro. Mas a inteligência artificial sabe. E ela vai usar aquilo ali para extrair uma resposta. Então, isso é como está essa funcionalidade hoje. Qual é o próximo passo dela, o roadmap dela? Ela vai olhar para o contexto. Então, tal qual eu tenho essa funcionalidade que sugere incidentes semelhantes, eu vou olhar para soluções semelhantes que foram que resolveram incidentes anteriores. Então, não vou só extrair isso de um artigo, vou conseguir extrair isso também de casos antigos. Então, muito ganho. E veja só, né, a resposta ela é padrão que a gente conhece de GPT. Ela vai extrair, ela vai responder com base na pergunta. Uma solução para o problema de papel preso na impressora do quinto andar.
De graça esse chute, hein? A impressora do quinto andar é seguir as instruções fornecidas no artigo Problemas de Impressão. Você pode baixar o Drive aqui no Scan Doctor, aplicativo, e executá-lo no seu computador. Depois ele sugere, para mais detalhes, verifique. E o que é legal é que se eu for olhar isso aqui é um artigo publicado todo formatado num padrão de artigo, né? Eu não tenho aquela resposta tal qual está ali. Veja, tá, passo 1, passo 2, passo 3, como resolver. Ele entende o contexto e responde, né? Então vamos simular. Então eu tive aqui a segunda funcionalidade, que é exatamente a sugestão de resposta. De novo, sempre sugestão. E eu posso, inclusive, trabalhar modificando, né? E eu vou mostrar até num outro. Aí aqui fica legal. Eu falei que a criatividade vem do humano, né? E o que já existe, a resposta do que já existe vem da inteligência artificial. Mas eu ainda também consigo mudar um pouco o tom ali. Fui muito formal. Deixa eu trazer para isso mais informal. Deixa eu trazer para uma forma mais amigável. Posso usar isso. Então, simulando a continuidade da resposta, vou colocar só um pouquinho de contexto aqui nesse ticket. Forneci essa resposta com base no artigo, ou seja, aquele usuário não consultou o artigo, ele teve a resposta com base nele, e ele vai responder. Deixa eu atualizar aqui para pegar a última resposta. Vamos imaginar que o Joãozinho chegou lá, papel, uns 10 papel preso na impressora, aquele bolo, conseguiu atualizar, botou para fora tudo e deu certo. Então, certo. Segui o procedimento e consegui remover os papéis. Problema resolvido. Obrigado. Então, o que a gente teve nesse momento aqui? Uma solução, um TMR, né? Tempo médio de resposta, tempo médio de solução, recorde. E aquele agente sequer se preocupou em ter que pesquisar alguma coisa. Ele veio, primeira coisa que ele fez, eu vou perguntar para a IA, será que não tenho isso? Será que ela não sabe responder isso para mim? Olhando para a base de conhecimento, que nem eu sei o que tem lá de informação. Show, deu certo, né? Super, resolvido. Então, um ganho fantástico aqui. Eu vou aproveitar e vou, lá, Joãozinho, show. Vou fechar aqui então, e bem escrito aqui no mouse, vou fechar aqui então. E aí tá legal, não tá legal? Deixa eu tentar talvez trazer isso para um tom mais profissional, essa resposta. Prezado Joãozinho, entendido. Encerrarei o chamado. Aqui funcionalidades que talvez façam bastante sentido. Qual é isso aqui, talvez a prática disso no dia a dia? Talvez não faça muito, mas vamos imaginar o colega que veio da Colômbia, ou eu estou suportando a Colômbia e eu não tenho, talvez, o meu multilíngua aqui não é muito grande. Eu estou vendo a opção aqui de línguas. Eu posso jogar para a língua que eu quero e aprimorar aquela minha escrita. Então, estou escrevendo, não tenho muita informação, quero dar contexto a isso, Alguém vai se lembrar que o gerador de Lero Lero, não sei, mas existia uma ferramenta que dava volume nos trabalhos de escola. Então, é mais ou menos isso, né? Eu vou compreender sua solicitação, informo que serei chamado, enfim. Está trazendo até por uma forma bem mais formal aqui para responder isso aqui. Bacana. Vou usar isso e vou resolver esse ticket, tá? Vou virar para aquele lado. Show. Complementando, né, isso que o Benetti ele comentou é muito importante. Por quê? Deixa eu só. Beleza. Por quê? Algumas pessoas, poxa, Matheus, mas eu não tenho base de conhecimento consolidada, né? Os meus analistas, os meus consultores, eles não criam base de conhecimento. E aí a solução, ela tem um recurso muito bacana, que o Benetti depois ele pode até mostrar, que é o quê? No momento do encerramento de um ticket, eu consigo já criar um draft da minha base de conhecimento. Então, o analista ele encerrou o ticket com a resolução, com o passo a passo, step by step. Quando ele adiciona um e-mail em copy, um e-mail que ele é dedicado a tenant, ele já vai criar um draft ali na nossa base de conhecimento. Depois é só vir revisar para quê? Então não tem mais aquela desculpa do analista, poxa, escrevi no ticket, agora eu vou ter que formatar, escrever de novo na base de conhecimento. Então a ferramenta ela também traz recursos para que essa base ela seja enriquecida, para que a inteligência artificial ela consiga extrair. O Benetti está mostrando aí para vocês, tá, pessoal? Boa, bom demais, bom demais. Exatamente, tem o ponto... Quer falar, não? Não? Beleza. Exatamente, então,
esse é um ponto muito legal, porque gerar artigo, gerar informação, isso é maçante. E essa funcionalidade que o Matheus comentava é exatamente eu poder gerar o artigo a partir do GPT, né? Então, a busca aqui, né, o que a gente conhece a base do Fred, mas que a gente conhece de conceito de GPT, enfim, como criar, sendo bem vago aqui, como criar um novo documento Word, ou enfim, como instalar uma impressora, talvez fizesse mais sentido ao contexto. Ele vai gerar um artigo. Então, eu vou fazer a query, e aqui eu acho que vou linkar até com o que o Fábio falou. Vou dar uma pausa aqui para falar mas isso que é legal aqui. Então, eu consigo gerar artigos com base em queries. Aí depende do que eu falei do Fábio, da query bem feita, da pergunta bem feita. Acho que está todo mundo nessa fase hoje de aprender. Eu ia levar para um lado pessoal, minha irmã tentando utilizar, eu sempre digo para ela, acho que eu peguei um pouco o cacuete ali de pesquisar para o GPT, o Bard, né, agora que é Gemini. Diz, tem que fazer a pergunta certa. Ela está perguntando quem está pesquisando no Google. Senão, dá o conceito para a IA. A IA é uma inteligência artificial. Se você vai perguntar uma coisa, coloca o conceito antes que você quer fazer aquela pergunta. Então, estou no ambiente tal e tal e tal, estou com um problema tal e tal e tal. Aí vem uma resposta completamente diferente. Então, situa ela, né? Então, é bem o que a gente está falando aqui. E fantástico, essa é uma outra funcionalidade. Então, falei ali da sugestão de incidentes similares, da sugestão de resposta com base nos artigos, a criação de um artigo olhando para o meu externo, e aqui é lógico, né? Estou olhando para todo o universo. Eu vou gerar esse artigo olhando para a minha internet. Eu só apenas criei. Eu vou salvar isso aqui e vou encaminhar, vai passar pelo processo de aprovação e de publicação, que aí vão ser os responsáveis dentro da organização para fazer essa publicação, né? E aí sim eu ter esse artigo já pronto para consulta da minha própria IA. Então, a IA se retroalimentando, que foi o que o Matheus falou, isso é muito legal, tá? Então, terceira funcionalidade aí. Tem um ponto. Sim, legal. Bom, eu acho que aqui, pessoal, olhando já para esse mundo de coisas ali que o Matheus mostrou, eu acho que precisa ficar muito claro como que a gente aplica isso, né? Essa aplicabilidade que o Matheus está mostrando, eu acho que é o que impacta no dia a dia das companhias, né? Seja de uma sugestão de um incidente comum que vai impactar a produtividade. E aí, voltando àquele dado de 23% de melhora na primeira resposta, justamente por conta dessas tecnologias. E aí, Matheus, eu tenho duas perguntas. Uma delas é focada nas áreas de negócio, né? Esse está mostrando um recurso aqui muito focado em TI, né? O caso de uso de TI. Mas, e, por exemplo, se eu tenho um RH ali com perguntas, né? Com demandas específicas para isso. E o outro ponto em quanto tempo eu consigo, ao menos, começar a utilizar esses recursos, né? Eu preciso desenvolver algo, preciso pagar uma implementação, um projeto gigantesco. Como que é essa frente para colocar isso? Talvez talvez não. Temos clientes aqui hoje o que utilizam Freshworks, né? Freshservice especificamente, né? Olhando para o quesito consultoria disso tudo, qual que é o esforço que esse cliente ele precisa fazer, né? Então são esses dois pontos aí. Excelente, excelente. E muito bom ponto, né? Acho que até por causa do nosso contexto TI aqui, eu acabei voltando para um caso de uso de TI, mas isso é um ponto muito importante. Na verdade, se a gente olhar até o termo ITSM, ele está caindo, né? Ele vai ficar ESM, TI como uma parte da organização, uma parte corporativa. ESM, Enterprise Service Management, né? Então, a TI faz parte do ESM. O Gartner descontinuou o review de ITSM, deve atualizar isso dentro já da nomenclatura ESM. Então, quando a gente vai falar de uma área de negócios, perfeito, é a mesma coisa, né? Eu vou ter a minha base de conhecimento, que aqui é muito legal, até como eu estou com a tela compartilhando aqui. Estou com uma coisinha que não sai daqui de cima, peraí. Se eu vier aqui na minha administração, eu gosto de mostrar isso. A Freshworks, no caso do Fresh Service, aqui especificamente, tem uma organização muito legal para os espaços de trabalho, né? Quando eu vier administrar e trabalhar com as partes administrativas, cada
departamento, ou seja, cada espaço de trabalho é completamente independente do outro. Então, quando eu vou falar da minha base de conhecimento, eu quero gerir a minha base de conhecimento, eu quero publicar, eu quero editar, eu quero criar, eu vou fazer isso dentro da minha área. Eu vou fazer isso para TI, isso vai para aprovação do editor e publicador da base de conhecimento de TI. Idem vai ser para as outras áreas de negócio da empresa, facilities, RH, compra, jurídico. Então, eles vão ser os responsáveis pela administração da base de conhecimento deles. No momento que eu tenho aquela base de conhecimento da área de negócio, eu tenho aquele conteúdo para fazer as mesmas respostas. Eu vou ter a mesma sugestão, né, para casos, né, para incidentes que ocorreram atrás, e a sugestão de resposta baseado na base de conhecimento. Então, tudo se mantém a mesma coisa aqui, né? Estou falando de uma funcionalidade que ela não é específica para TI, e sim para todas as organizações. O segundo ponto era exatamente o que a gente vinha falando, mas agora acho que fica tudo mais claro quando a gente começa a falar das funcionalidades, né? Isso tudo, vou olhar para essas duas funcionalidades, três funcionalidades que eu mostrei agora, né? Essa primeira, as sugestões do Fred, ela, no dia 1 de uso dela, vai estar muito, que nem agora não está muito acurado, porque é um ambiente de demonstração, vai estar plenamente funcional, vou poder consultar aquilo que ele encontrar, muito provavelmente ele já vai tentar encontrar semelhança em palavras, em pouquinhas solicitante, quem sabe, né? Ele vai encontrar uma semelhança em um ponto para tentar sugerir alguma coisa, mas vai ter uma curiosidade muito baixa. Essa funcionalidade, eu não vou precisar fazer nada em termos de configuração, ela vai crescer com o uso, né? Ela vai crescer com o uso com base no machine learning. A funcionalidade da criação do artigo, no momento zero, eu tenho a funcionalidade ativa, ela está habilitada. Lembrando que todas essas funcionalidades que eu estou comentando aqui, elas podem ser habilitadas e desabilitadas pontualmente, tá? Então, se eu vier aqui no Fred, dentro das minhas configurações globais, eu vou olhar as três verticais que eu comentei, né, do self-service, do Copilot e do Insights, e poder trabalhar pontualmente, habilitar ou desabilitar as funcionalidades, tá? Então, se eu tenho ela ativa, por exemplo, o caso aqui do gerador de artigo, licenciei, eu uso a funcionalidade, eu crio um artigo, eu crio um caso e já posso usar esse artigo que eu recém criei como sugestão de resposta para aquele incidente. Então, no momento zero, tá, Léo? Isso aí está tudo pronto. Esse que é importante, eu não preciso configurar nada. O tempo que vai me ajudar aqui, o tempo e os casos que vão tratar minha machine learning. E só mostrando mais dois casozinhos aqui que eu acho que é legal, aproveitando esse caso, funcionalidades muito bacanas. Eu vou ter aqui, só está minimizado porque eu estou numa tela de 13 polegadas, a resolução. Então, eu tive, independente de quantas interações eu tive do agente com o cliente, eu posso gerar uma nota de resolução, né? Esse caso foi resolvido. Como que ele foi resolvido? Qual foi a minha causa raiz, as minhas ações tomadas e a minha resolução? Ele me gera isso e me deixa logado no caso. Então, quem é aqui do dia a dia da gestão de serviços sabe que a importância que é não vou nem chamar de peer, tá? Mas podemos entender o conceito de peer. A importância que é logar a causa raiz, ações tomadas e qual foi a resolução. Porque é isso que eu vou consultar depois nesse caso, né? Para tentar encontrar semelhança. Mas é chato logar isso, né? Pronto. Aquela parte chata que talvez eu ia pedir para um estagiário ler aquele caso inteiro e logar, eu vou ter minha IA fazendo. E eu acabei de logar isso. Isso está logado, a IA gerou problema de papel preso na impressora do quinto andar. Para resolver o problema, o agente, Matheus, sugeriu seguir as instruções fornecidas no artigo, problemas na impressão, recomendou baixar o driver, o aplicativo tal, e o solicitante, né, o Joãozinho, seguiu o procedimento e conseguiu remover os papéis, resolvendo o problema. Resolução, qual é que foi a resolução? Tá? Então, a causa da resolução completa. Então, isso já fica logado no incidente também para consulta, inclusive é o que a inteligência artificial também vai usar depois para conseguir resumir ainda mais a resolução desse caso. E uma última funcionalidade aqui, eu acho que para também não ficar muito extenso na demo, que é muito legal, beleza, esse caso aqui teve 3 interações, demonstração super rápida, né, 3 respostas. Mas e quando eu tenho aquele caso de 1 ano aberto, diversas áreas da empresa se engajando, causa, bug,
e abre chamada, envolve outras pessoas, envolve outros canais e não encontra a solução. E depois eu encontro a solução e aquele caso acaba sendo muito importante para mim. Eu vou ter a funcionalidade de adicionar um resumo. Na verdade, eu posso até automatizar que a partir da resolução do caso, eu gere essa resolução. Então, aqui fica o solicitante Joãozinho relatou um problema, o agente sugeriu seguir as instruções, independente da quantidade de interações. Ele vai fazer um resumo, isso aqui vai ficar salvo no cabeçalho aqui, digamos assim, né, do ticket. Ficaria o resumo do ticket, né? Então, agora, sempre que eu vier consultar esse problema, eu tenho o resumo do ticket, eu tenho a resolução, e veja só, aqui mostrei umas 5, 6 funcionalidades, que eu tratei toda a resolução do caso, e com essas partes muito importantes, né? E aí, o que vocês acharam disso aí, pessoal? Ótimo. Eu acho que ficou... Espero que tenha ficado claro, pessoal, as aplicabilidades. De novo, a gente escuta muito IA generativa, muitos termos, mas e na prática? Como que isso acontece, né? Então, acho que aqui a gente quis colocar um pouco a bola no chão para que a gente, obviamente, traga algo mais prático para vocês. E tem outras funcionalidades, né, Matheus? E aí a gente fica à disposição de vocês para fazer um papo mais direcionado, entender a demanda de vocês, a necessidade e mostrar essas outras funcionalidades. Infelizmente, a gente não tem todo o tempo aqui para demonstrar todos os detalhes. Eu queria agora só sintetizar um pouco do que a gente conversou aqui, depois eu vou passar a bola para o Fábio, contar um pouco de como foi a experiência da Piracanjuba na troca da solução que eles tinham, né, por um tempo, e depois como que foi essa jornada de migração aí para a Freshworks, quais são os impactos, como que as coisas estão, obviamente, evoluindo dentro da Piracanjuba. Depois o Fábio vai trazer essa visão para a gente, mas eu gostaria de mostrar aqui rapidamente para vocês um slide, tão somente para que a gente feche esse ciclo de discussão que a gente teve e do que a gente tem de solução efetiva para o dia a dia do negócio, tá? Então, eu comentei com vocês, a gente comentou aqui sobre os desafios, comentamos sobre quem é a Freshworks, uma empresa que nasceu aí, obviamente, focada em experiência, tem um portfólio amplo, tanto de CX quanto de experiência do colaborador, e para a experiência do colaborador, nós temos uma plataforma chamada Fresh Service, que é uma plataforma que trata do conceito do Enterprise Service Management, que é quando a gente engloba TI e áreas de negócio, mas aqui eu tenho recursos, obviamente, para ITSM, então totalmente focado no ITIL, né, certificado Pink Elephant, né, nos principais processos da ITIL, então gestão de problemas, gestão de mudanças, a parte de gestão de liberações, toda a questão do ITIL englobada dentro do ITSM. Nós temos toda a parte de ITAM, que é a parte de gestão de ativos, sejam eles ativos de hardware ou ativos de software, ou SaaS Management, né? Ou a gestão SaaS do ambiente. A parte de ITOM, quando a gente fala de operações, né? E aí a gente aqui pode falar de várias automações, né? Então, por exemplo, eu tenho uns ABICs, que gera para mim ali o monitoramento, e eu tenho um ativo sensível que eu estou mapeado no meu processo de ITAM, e gerou-se um alerta crítico. Eu posso automaticamente gerar um ticket dentro da ferramenta, um incidente, colocar as pessoas que são importantes nesse processo, integrando com Teams e já criando uma War Room, por exemplo, né? Então eu tenho aqui as automações e as conexões entre as features que nós temos dentro dessa sopa de letrinhas, né? Mas no mundo prático a gente entrega, obviamente, a automação. A parte de PPM, que é a parte de gestão de projetos, né, dentro da solução, e o ESM, que é o que a gente falou aqui muito de atingir o negócio, né, atingir as outras áreas aí dentro desse processo. E aí foi esse core que a Piracanjuba ela implementou dentro do ambiente deles, e eu vou, não sei se vocês querem fazer algum comentário. Quer falar, Matheus? Perfeito, Léo. Isso que o Léo comentou, pessoal, e que o Benetti ele demonstrou aqui, nós estamos falando de uma área dentro de ITSM, né? Então a gente pegou uma área de tickets,
onde nós fizemos algumas simulações de geração de resumo desse ticket, base de conhecimento, só que a inteligência artificial ela abrange toda a plataforma, então a gente consegue interagir ali e ter essa usabilidade. Então, assim, caso vocês tenham dúvidas, nosso tempo está um pouco curto, né? A gente vai estar à disposição também para mostrar para vocês, para a gente fazer um outro bate-papo. E a ideia é que a gente tenha mais bate-papos falando de inteligência artificial, olhando para os produtos Freshworks, tá, pessoal? Show, Matheus. Fábio, fica à vontade, tá? Se você puder trazer aí para a gente, aqui eu vou parar meu compartilhamento. Trazer um pouco, então, da realidade que vocês viveram, né? Quais eram os principais desafios, né? Por que vocês optaram ir para Freshworks, especificamente para o Freshservice? Eu sei que vocês já estavam olhando isso há um tempo, né? Então, se você puder trazer esse contexto para o pessoal que está aqui na live e contar um pouco dos desafios, como que foi essa jornada de migração, que foi suada, né? Eu sei bem que foi suada, mas a gente chegou lá. Fica à vontade aí, Fabio. Perfeito, pessoal. Bom dia a todos aí. Primeiro, agradecer o convite do pessoal da Populus e de vocês aí da Fresh. Mas como você estava comentando, né, Léo, a gente tinha uma solução de ITSM que já estava rodando na nossa organização, já tinha 5 anos e meio, né? E quando a gente introduziu essa solução lá em 2018, logo no começo, a gente viu que existia uma aderência para que a gente pudesse trazer outras áreas de negócio para que pudesse fazer a utilização da plataforma. A primeira área de negócio que nós trouxemos era a área de negócio central de cadastro. Então, para que a gente consiga vender para os nossos clientes, eu preciso coletar um conjunto de informações desse meu cliente, né? CNPJ, inscrição estadual, entre outros elementos, né? Parece ser uma atividade bastante simples, mas ela acaba sendo uma atividade trabalhosa aí, se ela não for gerida dentro de um sistema de atendimento. Então, a empresa, à época, ela fazia esse trabalho fazendo utilização de e-mail, onde ela recebia uma planilha Excel preenchida e a gente viu que existia uma oportunidade dele abrir um chamado e imputar essas informações. Daí a gente viu que a gente também precisava fazer a consistência desse dado online, onde que a gente fazia, a gente acabou fazendo criação de formulários inteligentes que via API eu valido todos os dados e isso permite que via integração eu consiga carregar esses dados diretamente no meu ERP. Tivemos sucesso com a área de central de cadastros e a gente começou a expandir para outras áreas da empresa. Então, que nos levou a Freshworks? Eu acho que basicamente 3 pontos, né? Primeiro ponto, a gente tem uma otimização do ponto de vista de licenciamento, então a gente buscava uma solução que nos desse a flexibilidade necessária para eu conseguir ter um modelo de licenciamento modular, onde eu pagasse realmente pelo uso e de uma maneira mais otimizada. Um segundo ponto, eu precisava tirar a complexidade de criação. Então, a outra solução, apesar dela ser uma solução low code, ela tinha uma complexidade maior para desenvolver e comparada com o Fresh. E um terceiro ponto, que suportasse tudo que eu tinha. Então, a título de conhecimento, a gente tem todas as áreas da empresa que tem um ou mais serviços dentro da nossa solução do Fresh. A gente, por mês, tem um atendimento de 70 mil chamados, então são 70 mil solicitações que são feitas utilizando a nossa plataforma. Dessas 70 mil solicitações, a gente tem em torno de 40% que eu tenho um RPA, que é um robô que faz a resolução. Então, ao longo dos anos, a gente foi introduzindo o RPA. Então, via chamadas de API, a gente faz a chamada para o nosso RPA e ele faz o atendimento. Então, 40% do atendimento desse volume aí, a gente tem RPAs. Eu também tenho atendimentos que eles são feitos 100% por pessoas e tenho atendimento que parte do atendimento ele é feito por uma pessoa ou por um RPA. Então, com isso, a gente conseguiu otimizar bastante a nossa operação e padronizar os nossos processos, gerar métricas, ver oportunidade de melhoria contínua, entre outras coisas, tá? Então, a gente tem aí um
conjunto aí onde que a gente passa em determinados momentos, onde que eu tenho mais de 2.000 solicitações por segundo, tá? Só para vocês entenderem aí o quanto que a gente estressa as nossas soluções aqui dentro de casa. Então, a busca pelo Fresh foi para atender essas iniciativas e também para atender a parte da estratégia do Citizen Development. Então, a gente chamou dentro de casa, que é o nosso tecnólogo de negócio. Então, basicamente, é uma coisa que a gente está ouvindo bastante tempo o Gartner falar, a gente precisa que as organizações desenvolvam competências de tecnologia, fazendo utilização de soluções que permitam o Citizen Development. O que é o desenvolvedor cidadão, né? Então, é uma pessoa da área que consiga, com um volume baixo de treinamento, então poucas horas de treinamento, criar soluções para atender. Assim como eu tinha e tenho ainda em muitas organizações o usuário que é o expert em fazer macro dentro do pacote Office. Então, esse é o candidato ideal que a gente tem aí para conseguir trabalhar dentro do Freshworks, trocando para miúdos. Qual que era o nosso desafio? A gente também tinha um projeto que era um curto intervalo de tempo, a gente tinha 6 meses aí, o pessoal da Populous, acho que quando escutou o prazo, realmente pôs a mão na cabeça e começou a pensar se a gente conseguia, mas felizmente conseguimos, né? E a gente também precisava fazer ele faseado. Então, utilizando aí metodologia ágil, onde a gente acabou fazendo essa migração. A gente migrou um total aí de 200 serviços, né? Entre serviços de áreas de negócio e serviços da área de tecnologia. Volume grande de integrações, então a gente tem muita integração com o ERP da SAP, a gente tem com RPA, Automation Anywhere, e também bancos de dados aí, Oracle, MariaDB, entre outras coisas dentro da nossa empresa para conseguir suportar isso. Então a gente terminou a migração aí em dezembro, onde a gente acabou migrando, né? E a partir de janeiro a gente começou a estender mais essa parte de novos serviços. Então, entre janeiro e fevereiro, acabei de pegar o número, nós criamos, né, aqui dentro da organização, em conjunto com as áreas de negócio aí, em torno de 60 novos serviços. Tá? O que é um novo serviço? Era uma atividade que uma área interna da empresa prestava serviço para uma outra área interna da empresa ou para clientes externos, fornecedores, parceiros de negócio como um todo. Então, isso ajuda bastante a gente disciplinar o processo, a gente consegue fazer as automações fazendo utilização do Freshworks, são automações mais simples, e a gente acaba entendendo, baseado em volumetria, o que a gente tem de serviços são elegíveis para a gente fazer integração via API, entre outras coisas, tá? Então, eu entendo aí que é um conjunto bastante grande de oportunidades, tá? E o modelo de licenciamento também está permitindo que a gente consiga expandir a quantidade de atendentes, né? Então, o modelo de licenciamento, ele faz utilização de uma prática de mercado, onde o atendente é o que acaba pagando licença, o requisitante, em tese, pode ser infinito, e isso permite que a gente tenha uma flexibilidade bastante grande. A gente tem também a oportunidade de fazer a criação de workspaces diferentes por diferentes áreas da empresa. Então, posso ter um workspace para a área financeira, posso ter uma área de trabalho para a minha área jurídica, recursos humanos e assim por diante. Então, isso também permite que a gente consiga ter essa flexibilidade. Desde que nós migramos, né, então a gente fez a primeira migração aí em 1º de agosto, onde que a gente trouxe uma área bastante crítica aqui para atendidos, tá? Então, isso demonstra a resiliência e também a robustez da solução. Então, é uma solução que a gente entende que tem bastante potencial aí. Eu tinha olhado a solução 3 anos atrás, então a gente tinha um contrato de 3 anos com outro parceiro. 3 anos atrás a gente olhou, a gente entendeu que naquele momento a solução não estava madura o suficiente, mas de 2 anos e meio para cá, a solução acabou evoluindo bastante, né? Então, se eu faço uma comparação com a solução que eu tinha anteriormente, o Fresh, eu entendo que o nível de evolução do Fresh está sendo bem acelerado comparado em relação à outra solução que eu
que eu tinha. Então, é uma solução aí que realmente tem esse ponto, tá? Olhando na parte de inteligência artificial, a gente ainda vai começar a fazer os pilotos, né? Existe um desafio bastante grande aí em relação aos pilotos, em relação à segurança da informação. Então, quando você trabalha dentro de uma grande corporação, essa é uma preocupação bastante grande, mas como vocês viram, né, tem algumas funcionalidades que, a partir do momento zero, ela já agrega algum valor. A funcionalidade do resumo, a funcionalidade da sumarização para a resolução que foi dada, a correlação entre chamados anteriores, então existe a oportunidade. Só pegando um exemplo aí que a gente tem, e é um desafio aqui no Brasil, a gente pode ter chamados em relação à diferença fiscal, né? Então, utilizando inteligência artificial, eu consigo entender qual que é a base fiscal apropriada que eu preciso utilizar. E só pegando um exemplo assim rápido para vocês entenderem como é que a inteligência artificial pode nos utilizar, nos auxiliar, tá? Então, eu acho que esse é um ponto. A gente já, desde 2018, pratica ESM aqui dentro da empresa. Eu acho que nem tinha a nomenclatura, né? Mas agora a gente está vendo que é a nomenclatura dominante, como o Matheus comentou, até o Gartner está aposentando a nomenclatura de IT-SM. Ele entende que ESM, Enterprise Service Management, ele engloba tanto as áreas de negócio, mas a área de tecnologia, né? O ITIL, ele é tão bom que eu posso usar ele na corporação como um todo. Ele se mostrou como um sistema de gestão apropriado para a resolução de chamados, incidentes, problemas, entre outros elementos aí. Então, é uma coisa que a gente aqui dentro de casa entende como muito, muito benéfico aí para a otimização do trabalho. E respondendo aí, Luan, eu acho que quando a gente entrou com a plataforma, com o RPA, existia a preocupação que será que pessoas vão ser mandadas embora? Né? Se eu estou colocando um robô, por que eu preciso da pessoa? Né? O que a gente percebeu, tá, Luan? Existe demanda de atividades para que a pessoa faça uma atividade de maior valor agregado. Então, aquela atividade de menor valor agregado, aquela atividade repetitiva, eu consigo usar tecnologia. Tecnologia vai permitir que eu consiga fazer mais rápido, mais barato e com uma maior eficácia. Vai sair certo, né? Mas aquela pessoa, ela consegue contribuir fazendo outras atividades de maior valor agregado, que talvez hoje não é uma atividade que é executada. E isso consegue, ao longo do tempo, gerar uma vantagem competitiva. Então, essa é uma parte da moeda. A outra parte da moeda, ela permite que a empresa, uma vez que ela tenha soluções tecnológicas, que ela não cresça a quantidade de pessoas na operação dela. Então, a tecnologia dá a elasticidade necessária para que a operação consiga ficar restrita dentro de um determinado número de colaboradores. Então, a empresa ela pode crescer 30%, 40%, 50% e o meu back-office ele consegue crescer 5%, 10%. Eu estou falando isso baseado na experiência nossa de casa, que a empresa, ao longo dos últimos 5 anos, cresceu mais de 100% e a gente não teve esse crescimento no nosso back-office, tá? Então, eu entendo que esse é um ponto que precisa ser levado em consideração. A inteligência artificial está gerando novos nichos de trabalho, né? Está gerando o engenheiro de prompt. Então, eu vou precisar de pessoas com essa especialização. O que vai acontecer? Determinados domínios de conhecimento, eles vão parar de existir, mas vão ser criados novos domínios de conhecimento, onde que eu vou precisar de colaboradores para que isso possa ser executado aí. Então, existem estudos que demonstram que mais postos de trabalho são criados do que postos de trabalhos que são removidos quando eu tenho introdução de novas tecnologias, tá? Então, a gente tem também esse elemento aí de crescimento, de oportunidades para todo mundo. Então, é um conjunto, né? Se você perguntar
é um universo novo, né? Tá até para mim. Eu sou da época que tinha administrador de correio eletrônico, né? Se você fala isso hoje, o pessoal nem sabe o que é um administrador de correio eletrônico. Tinha um exchange dentro de casa, tinha um servidor dentro de casa que fazia envio e recebimento de e-mail, né? Hoje é mais comum que as empresas utilizem isso como um serviço, né? Então, essa função do administrador de correio eletrônico, ela parou de existir, né? Assim como um monte de empresa está migrando para a nuvem. Então, a gente está tendo alguns profissionais que, na maioria das empresas aí, não acabam tendo essa necessidade. Mas eu tenho a necessidade de ter a pessoa que tem conhecimento de nuvem, também tem a pessoa que tenha conhecimento de ferramenta de colaboração online e assim por diante. Então, é uma troca, né? Então, isso demonstra que é importante as pessoas se manterem atualizadas, entenderem a tecnologia e começarem a fazer uso da tecnologia aí da melhor forma possível. Então, acho que em poucas palavras, tá? Legal, Fabião. Obrigado, viu? Antes de mais nada aí, sempre bom ouvir e sentir um pouco mais. Eu acho que esse é o que a gente fica do lado de cá, né? Um sentimento de viver um pouco aí o que é uma operação tão crítica. Eu confesso que antes do projeto eu já tinha trabalhado com outra solução dentro da Piracanjuba, eu visitei Maravilha ali, a unidade de Maravilha. Então, mas é lógico que a gente, quando começa a entrar no detalhe da operação, e aí alguns números surpreendem, né? Você tá falando de 70 mil chamados, poxa, isso é um volume muito grande. Como que a solução ela tem uma participação muito importante. E aí você comentou sobre a questão de empregos, porque eu acho que qualquer mudança tem um termo que eu gosto de usar que é o uso e costume, né? Tem uma parte muito forte que é da utilização e o costume mesmo. Então, você pontuou de forma brilhante. A gente tem transformação. Acho que o mercado de TI, diferente de outras profissões, o corpo humano, quando o médico estuda há muito tempo e estuda de forma muito pesada, mas o corpo humano, a gente brinca que o corpo humano é assim, né, desde sempre, né? A tecnologia, 5 anos a gente tem uma mudança, muitas vezes uma mudança estrutural de tecnologias. E é onde a gente tem que usufruir, a gente tem que estar antenado. Acho que a mensagem sempre tem que ser voltada a isso. Nós, profissionais, temos que estar sempre antenados e atentos às mudanças e tirar proveito, né? Eu particularmente gosto muito de olhar por essa forma. Tem muita gente que olha o lado negativo e tem que olhar, principalmente a gente, somente você, Fabião, na posição de executivo, você tem que estar preocupado com LGPD, com confidencialidade de informação, com certeza, mas também com um pé e um pé bem posicionado em onde que o negócio vai tirar proveito, né? Eu acho que o resumo, e por isso que é muito bom ouvir também de você, mas acho que um ponto super legal é como que a TI, como que o nosso trabalho, como que ele foi evoluindo e como que a gente hoje é participativo de forma decisiva no negócio. A gente está falando aqui hoje de uma solução, de um processo que, para a empresa, para a companhia, se a gente tiver um gap aqui de 1% desses chamados, com certeza isso vai afetar negativamente de forma bem significativa a operação da companhia, né? E o nosso trabalho tem que ser voltado a isso, como que a gente extrai o melhor, como que a gente busca soluções que consigam contribuir, fazer o time trabalhar de forma otimizada, ser especialista, se especializarem naquilo que pode contribuir ainda mais na carreira e principalmente no negócio, né? Eu acho que é um caminho, é um caminho bom e é um caminho saudável para todo mundo, né? Então, novamente, obrigado, viu, Fábio, pela mensagem aí, por estar conosco também, por confiar na Volpus, confiar na Freshworks, apostar. Claro que tem todo um estudo por trás, mas existe também, obviamente, um trabalho que a gente viveu juntos aí de mostrar para toda a companhia o quanto que isso vai ser positivo e como a gente conseguiu fazer isso, estamos conseguindo cada vez mais também alavancar. Esse é o nosso objetivo no final, né? Sim, com certeza. Show de bola, sexta-feira. Perfeito.
Não, só agradecer de novo em nome da Freshworks também o Fábio, né, pelo tempo, né, a gente sabe que é corrido, pela confiança na solução, dizer que a gente está aqui para as evoluções, né, da ferramenta dentro da Piracanjuba, e o interessante é que a Piracanjuba em pouco tempo virou um dos nossos principais clientes aí, justamente pela usabilidade da ferramenta como um todo, né, olhando para o negócio. Acho que todo mundo percebeu que o Fábio trouxe um contexto muito de negócio, né? Não de TI, mas olhando para o todo. Então, isso que gera impacto, né? Efetivamente, no dia a dia. Então, obrigado pela confiança, Fábio, obrigado pelo tempo, e com certeza a gente vai evoluir aí bastante nesse cenário.